Bom, então foi exatamente isso que eu acabei de comentar, é o que está escrito aqui, né? O termo, a propriedade de difusão aqui na face, o W minúsculo, como sendo a média e aritmética das propriedades nos pontos, né? Nos pontos vizinhos. Mesma coisa para a face E o gradiente, aí a derivada, né, da propriedade φ com relação a x na face W, como sendo φp menos φw, delta x, de P de W até P, e a mesma coisa aqui para E, né, φe menos φp, delta x, P maiúsculo, E maiúsculo. Uma outra prática que se tem é a linearização do termo fonte. Pode acontecer do termo fonte, desse Sφ aqui, dele depender da temperatura. Então, é uma prática comum ter esse tipo de notação, onde temos aqui um primeiro termo constante e um segundo termo que depende aí do valor de φ no volume P. Bom, feito essas ponderações, né, e aplicando aí a abordagem de diferenças centrais, abordagem linear aí, né, apenas 2 pontos, para difusão normalmente é mais do que suficiente, e substituindo isso na equação anterior, nessa equação aqui, nós temos aí não mais a avaliação das propriedades nas faces W minúsculo e E minúsculo, mas sim nos pontos E maiúsculo, P maiúsculo e W maiúsculo, né? Então, fazendo a devido rearranjamento aqui dessas variáveis, né, a gente pode isolar φ em P, φ em E maiúsculo e φ em W maiúsculo, né? E quando a gente isola esse equacionamento, a gente tem aí esse formato genérico da equação discretizada, né? Bom, a gente vai aplicar essa equação para cada volume do domínio, né? Então, aqui nessa figura, o P está sendo o terceiro elemento, né? Nós podemos fazer, né, com que a avaliação não seja mais nesse volume central, né, onde está o P, e que seja, por exemplo, agora no segundo volume, né? Então, na verdade, aquela equação genérica ela pode ser aplicada aqui para o segundo volume, para o terceiro volume e para o quarto volume, né? Quando nós temos um volume que está aí nas proximidades da condição de contorno, né? Aí nós precisamos de uma tratativa diferente, porque aqui não existe, nesse caso aqui, um volume E, né? Mas de certa forma o valor da temperatura, quando temos a condição de temperatura imposta, ela já está aqui, né? Então o φ, esse φ ele já é conhecido, né? Outra questão aqui que nós temos de diferente é que aí o ΔX, aqui a gente tem um ΔX inteiro e aqui vai ser ΔX sobre 2, né? Então essas são as duas questões aí que acabam pegando. Mesma coisa do lado de cá, né? O W ele não existe, no entanto, o φ, a propriedade na parede, ela é conhecida, né? Então esse valor ele já é conhecido e a distância desse ponto para o P não é mais um ΔX aqui completo, e sim ΔX sobre 2, né? Quando igualmente aí discretização ela não tem nenhuma compactação na malha, né? Então essa equação genérica que nós temos aqui, ela é aplicável para todos os volumes internos e para os volumes da fronteira. Percebam que nós não temos aí o Wφ
para o primeiro volume e nem o WE para o último volume. E nesse caso, esses coeficientes acabam sendo zero, né? Não deixando assim, não perdendo generalidade esse tipo de equacionamento, né? Então, quando a gente deixa do lado esquerdo do sinal de igual todas as variáveis que dependem de φ, né? Do lado direito o que não depende de φ, e replicamos, né, essas equações do volume 1 até o volume 5, a gente pode aí montar um sisteminha linear com esse jeitão aqui, né, lembrando aí com o cuidado que se tem aí para o primeiro volume e para o último volume. Bom, então as condições de contorno, aquelas temperaturas que são conhecidas, os φs que são conhecidos, e a parte constante do termo fonte, ele vai acabar aparecendo nesse termo do SU. Então, o último passo aqui, para N volumes de controles, aqui nesse exemplo foram 5, mas poderiam ser mais, nós vamos ter o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. Então, isso nos permite aí formar esse sistema linear do tipo aí ax igual a b e obtermos aí o campo da propriedade φ desejada. Então, basicamente, são esses 3 passos aí, né? Retomando aqui. Primeiro passo, a gente vai picotar o domínio, a discretização do domínio. Segundo passo, nós temos a equação aqui no meio contínuo e precisamos discretizar essa equação, né? Ao fazermos isso, é gerado aí um set de equações discretas, né, discretizadas para cada volume de controle, né? E ao aplicarmos isso para cada volume de controle, nós teremos aí um sisteminha linear, né? O terceiro passo é resolver esse sistema linear, onde encontramos aí o campo dessa propriedade genérica aqui que estamos estudando, né? Pensando um pouco mais especificamente, eu trago aqui 2 exemplos do livro do Versteg, do Malala Sequeira, de Dinâmica dos Fluidos Computacional. Está lá nas referências, bibliografia complementar da disciplina. Esse é um exemplo trabalhado unidimensional para a gente pôr em prática se essa discretização aqui ela funciona ou não, né? Então, o problema que é colocado aqui é o seguinte: nós temos uma barra, condução pura, temperaturas impostas nas extremidades, sem termofonte, né? Esses são os valores aqui não muito físicos, né? Condutividade 1000 watts metro Kelvin, que não tem nada assim muito alto esse valor, mas enfim, para efeito aqui testarmos a metodologia, nós temos esse exemplo. É interessante que vocês, uma vez que consigam replicar esse exemplo, mudem esses valores, né, e vejam o que acontece com o resultado, né? Isso vai ajudar aí vocês a ganhar um pouco mais do feeling de como que funciona e se realmente está funcionando o algoritmo que vocês implementaram. Às vezes só funciona para esse exemplo aí, que tem alguma coisa errada, né? Bom, então, como havia comentado com vocês, né, para os volumes internos, a gente tem uma tratativa aí para a formação para a obtenção dos coeficientes AP, AW e AE. Para os volumes dos contornos é necessário aí uma tratativa diferenciada, né? Juntando todas as equações, temos aí o sisteminha linear, e essa é a solução analítica desse problema, né? Então, quando a gente compara aqui a solução analítica numérica, nesse caso aí, a diferença é para dar bem pequena, né? Pessoal, vendo o vídeo aqui, não tem como entender isso daqui da discretização e chegar nessa matriz aqui se não pegar um papel, um lápis aí e rascunhar, né? Então, esse é o exercício, né? Aqui está praticamente todo deduzido aí para os elementos internos. Eu vou deixar aí para vocês como bônus aí a obtenção desses coeficientes para os elementos externos, né? Os das fronteiras. E aí, aqui
temos dois exemplos aí, estudo de caso, que dá para vocês conferirem se está certo ou não a discretização. Um segundo exemplo, temos aí uma parede, outro problema que pode ser representado unidimensional, temperaturas impostas nas paredes e essa curvinha aqui quer dizer que temos um termofonte aqui nessa parede, né? Então, dissipação de calor unidimensional, regime permanente, termofonte e com propriedades constantes. Todas as informações são aí dadas. Normalmente, considera-se, comentei com vocês, área 1 por 1, né? Só que o termo área vocês podem manter na equação, porque se vier algum valor diferente aí do dado do problema, vocês podem substituir, tá? É sempre aqui o mesmo esquema, né? Existe a tratativa para os termos internos, né? E aí a gente tem a obtenção dos coeficientes AP, AW e AE. No final das contas é isso, né? Para cada problema desse, a gente precisa encontrar quais são os coeficientes corretos para montar aqui a matriz A. E precisa ser feita uma tratativa diferente para os contornos. Isso aqui é só o resultado aí já trabalhado, né? Então vocês precisam aí pegar o papel, o lápis e destrincharem o equacionamento, tá? Aqui para a conferência nós temos os coeficientes, né? Quem que é quem aqui. Para os volumes internos, para o primeiro volume e para o último volume. E o sisteminha linear que a gente tem é esse daqui, né? Então, percebam aqui o jeitão, né, do sistema linear, né? Normalmente, como se tem uma tratativa diferente para o primeiro e para o último volume, né? Cada linha dessa daqui representa aí o balanço de energia para cada volume, né? Nessa primeira linha, balanço de energia para o primeiro volume, na última linha, o balanço de energia para o último volume, né? No último termo aqui, nós temos a influência das condições de contorno, a temperatura em A e a temperatura em B, e a influência do termo fonte. Se a gente observar o caso anterior, acho que está aqui, como não há termo fonte, então os volumes internos aqui, os elementos são nulos, aí vai ser 1. Né? Bom, por hora é isso daí. Dúvidas, questionamentos, por favor, deixem lá no fórum para a gente poder discutir melhor. Aí, conforme for a situação, a gente vai conversando. Valeu, gente. Obrigado.